Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Cara, eu queria saber, assim, nas suas pesquisas... Porque quando a gente pensa assim, eu ouço muito o Marcola é um cara muito inteligente. Alguns desses líderes de facção criminosa, pode ser das antigas e até um exemplo atual também, você nas suas pesquisas viu um destaque intelectual, assim, até para produção, o livro que ele escreveu, que você falou, pô, esse cara é muito inteligente. Qual das lideranças de facções criminosas que você viu assim, falou, pô, esse cara se destaca pela intelectualidade? Cara, o Marci VP tem 2 livros publicados. Direito Penal do Inimigo, chama, eu li, inclusive, muito bem feito. O TCC do Fernandinho Beiramar é sobre a história de Jesus Cristo. Ele é formado em teologia. Ele conta a história de Jesus Cristo como um sujeito oprimido na sociedade que foi executado pelo Estado, crucificado pelo Estado. É a visão dele de Jesus e ele tem lá a bibliografia que ele escreveu. Ele ia lançar um livro agora, esses tempos atrás, mas eu acho que deu algum problema. Eu vou deixar você concluir, só um pensamento rápido que eu não posso perder. Todo déspota tirano, ele encontra uma forma de justificar a barbaridade, cara, incrível. De Hitler até um cara da facção criminosa. Claro. Ele olha, ele vai dizer, não, o Estado me oprime porque eu sou pobre, porque eu sou preto, porque eu venho da periferia. Hitler vai dizer que os judeus levou toda a riqueza deles. Se tem um inimigo. Parece que é necessário você achar uma justificativa, ou o traficante evangélico que diz que ele é evangélico, não. O traficante... vamos chamar de traficante evangélico de forma vulgar, que na falta de um termo melhor, mas eles sempre usam uma justificativa intelectual para a barbárie, pro massacre, isso é uma absurdo. Forma, isso é porque a forma que a gente aprendeu a ouvir histórias e a contar histórias. Por que é uma história, mano? O que é uma história? Uma história são vários fatos soltos no tempo e que o contador vai colar isso numa narrativa linear. Ou não. A gente aprendeu a contar histórias com os gregos. E os gregos, eles faziam a história na saga do herói. Todo herói precisa ter um inimigo e ele precisa ter uma função para com esse inimigo, que é neutralizá-lo, exterminá-lo e tal. E aí os fins justificam os meios. Tem herói que é ético, tem herói que não é. Mas o cara precisa dessa justificativa, tá ligado? Sim. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. É isso mesmo. Até pra viver tranquilo consigo mesmo, talvez ele precise dessa justificativa. Mas também pra manipular pessoas a fazer coisa ruim, mano. Como que você manipula a pessoa a matar? Você precisa criar essas ideias. Pô, no crime tem isso também. Você não mata o cara porque você é ruim. Eu entrevistei muita gente, tá? Ruim no sentido, lógico que o cara é ruim por matar gente, né? Mas o cara não acha isso, tá entendendo? Sim. Pô, esses tempos atrás eu tava com a depressão muito forte, né? E na depressão o sentimento de culpa ele fica muito, muito grande. Assim, às vezes você fala com uma pessoa, você nem falou mal educadamente e tal, mas você vai lá e, pô, desculpa, tal, sentimento de culpa. E aí eu conversei com um ex-chefe do CV, que é minha fonte e tal. E ele falou assim, cara, eu perguntei, mano, você tem sentimento de culpa? Tá mó foda. Ele falou, sentimento de culpa do cara, sei lá, os caras que você matou e tal. O quê, mano? Os caras que eu matei era tudo vacilão, tudo merecia morrer, porque no crime o cara vacilou, fez cagada no crime e tal. Então, tipo assim, você vê que os caras desviaram e aí tinha uma justificativa pra ceifar a vida dos caras. Não era assim, eu mato porque eu gosto de uma, não. Tem uma justificativa pra fazer isso, tá ligado? Ele virou alemão, ele virou inimigo, ele virou cagueta, ele virou Jack, ele virou tal coisa. Então você tinha meio que uma legitimidade pra fazer isso. Como que o cara do bigodinho fazia lá a legitimidade dele? Ele botava a culpa nos judeus, ele convenceu a população alemã a fazer isso. E convenceu, inclusive, com educação rígida nas escolas. E acabou fazendo isso, entendeu? Em Crime e Castigo, o grande eu vi paradoxo... que você tá lendo Dostoiévski aqui, os irmãos Karamazov, né? Eu sempre li... Esse livro marcou minha vida porque o grande paradoxo de Raskolnikov é que ele procura uma justificativa, diz que homens, pra fazer coisas muito grandes, tem que fazer coisas que a maioria não faz. E ele mata uma velhinha, que ele diz, aquela mulher é horrível, avarenta. Ele tenta ficar justificando por que ela poderia. Exato. Mata a velhinha e a pobre da criada dela lá, que não tinha nada a ver com a filha. Isso aí é pra caralho. E ele passa o tempo todo se
naquele embate ético-filosófico de dizer que o que ele faz tem sentido, ao mesmo tempo que ele se culpa. Cara, essa vez a gente tá falando de crime, mas levou a uma grande conclusão que o ser humano busca o tempo todo justificativa racional para suas ações. E isso me levou, cara, a uma conclusão enquanto você falava, que a gente precisa... Porque a gente volta pro caso do traficante tá achando que tá certo. O policial tá achando que tá certo. O cara que mata acha que tá certo. O cara que mata em nome de que outras pessoas não matam acha que tá certo. A gente precisa de uma moral objetiva que seja a correta. É. E aí eu vou ser honesto, eu vou falar o que eu acredito, tá? Não me importa. Aí você tá sendo parcial, você tá sendo caralho a quatro. Eu sou eu. Certo? Eu acho que a única forma a verdade objetiva é através de Cristo, né? Porque você surge várias filosofias, várias que vão desencadear ações, mas assim, apenas uma tá certa. Eu acredito que é essa. Porque, e aí você vê a importância, cara, da construção da sociedade influenciada por certos valores. Que é uma parada que eu tenho pensado muito ultimamente, quando se trata dessa polarização e tal, que eu vejo uma esquerda e uma direita emocionada e procurando justificativas para emoções e não olhando para princípio, cara. Perfeito. O cara diz que é de direita e ele apoia Putin porque Trump... O cara é um assassino que envenena pessoas, cara. Ou às vezes o líder dele falou alguma coisa, ele desprende da moral e vai arrumar um justificativo. Exato, cara. A moral dele é líquida, brother. Eu faço as coisas fora da moral também. Mas... Enfim, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá pro Raskolnikov, que esse livro... Cara, se vocês não leram Crime e Castigo, pelo amor de Deus, não dá pra passar a vida sem ler isso. É muito bom. Crime e Castigo. O Estrangeiro. Pra mim são 2 livros que se você não... E... Quem escreve O Estrangeiro? O Camus, Albert Camus. Tá. Se você não passa por esses 2 livros, é muito difícil entender certas coisas na sua vida. Vamos no Raskolnikov, que significa o homem cindido, né? Um homem cortado ao meio. A obra, você leu, né? A obra ele começa com um cara, com o Raskolnikov. O Raskolnikov, ele tava para estudar naquele lugar, São Petersburgo e tal. A família dele tá passando um dobrado para ele estudar lá. Ele é a esperança da família dele, né? Mas começa o bagulho no lugar errado. O cara tá num boteco, ao invés de estar estudando, ele acha um cara do boteco que tá bebendo, ele leva o cara pra casa pra fazer uma boa ação, chega lá, a mulher do cara tá brava pra cacete e tal, etc. Ele tá vivendo um momento ali na Rússia, que é um momento em que as bases morais estão sendo questionadas. A todo momento. E uma parte que me faz... me chama muita atenção nesse livro, logo no começo, é quando a mãe dele manda uma carta dizendo que a irmã dele tá casando com um cara rico. E ele começa a ler aquela carta e aquela carta meio que mexe com ele, falando assim, puta, mano, minha irmã tá casando com um cara rico, esse cara rico vai ajudar minha família e eu tô aqui todo fudido, todo ferrado. Ele começa a criar na cabeça dele justificativas que levam ele a fazer aquilo lá. E aí, quando ele faz aquilo lá, quer matar uma senhora por causa de dinheiro, essas coisas aí, ele começa a ter essas justificativas morais para tentar lidar com o eu dele, com o existencialismo dele, falando assim, não, também não é tão ruim, não é tão assim, eu tenho uma justificativa para fazer e tal. E na verdade ele não tá querendo assumir a responsabilidade daquilo, tá ligado? Então eu acho que esse livro é tão clássico do Crime e Castigo que ele mostra exatamente isso daí, mano. Você fica encontrando várias justificativas, perfeito que você falou, para você continuar seguindo aquilo. Pra você continuar fazendo aquilo. Hoje nas redes sociais isso é muito claro, mano. Tipo assim, eu não quero entrar nessa área mais política e polarizada e tal, mas fulano fez um bagulho que eu não acho certo. Mas ele é fulano. Então eu vou buscar uma série de narrativas pra tentar legitimar o que ele tá fazendo. Porque ele é meu político de estimação, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que você tá falando da questão da moralidade, cara, ela é muito complexa, porque a moral e a ética, elas têm muito a ver com quem tem poder e quem não tem poder, mano. O crime ele é um ferimento da moral e da ética, certo? Mas, por exemplo, se você tá no poder, você é rico, você é político, o teu crime é tratado de uma determinada maneira. Se você é pobre, o seu crime é tratado de outra maneira totalmente diferente. Seja pela justiça, seja pela polícia, seja por vários
outras pessoas ou instituições sociais. Então eu acho que tem um pouco dessa frouxidão moral e frouxidão ética nesse ponto. Mas é uma perversão do homem, né? Porque a lei, por exemplo, você olha a figura lá, aquela deusa, né, que dizem que da justiça é uma deusa, que tá lá cega. Artemis e tal. Teoricamente traz um conceito de que a justiça não vai olhar a sua cor, não vai olhar não vai olhar a sua estatura, sua beleza, tanto faz, traz esse conceito. Quando você a ideia na sua proposição, ela é correta. Perfeito. O problema é a perversão e não a ideia. Sim. Por isso que eu tô defendendo, tipo, a questão da moral objetiva, de que existe o certo. Claro que a gente é ser humano, a gente não vai olhar de forma fria. Porque eu acho que falta também esse olhar assim, por exemplo, o cara é bandido, não sei o quê. Cara, ele pode se recuperar. Cara, então, é que o problema é que uma moral objetiva, ela é engessada e o ser humano é muito complexo, caso. Sei lá, mano, eu conheço o cara que era criminoso e que hoje é uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu também conheço pessoas que já cometeram crimes e se arrependem por isso, de coisa pesada. Mas isso também é que é complicado, porque tem esse cara e tem também que é um demônio que não vai mudar, ter jeito. Não vai ter jeito. Aí eu falo pra você, mano. Aí eu compro briga com um monte de gente, porque eu não acredito em abolicionismo penal, tá, mano? Jack, cara que mexe com criança, eu tenho nojo, eu tenho asco, repulsa, tá? Esse cara tem que ficar preso pro resto da vida. Não vem falar pra mim que o cara desse tem recuperação, não, porque o que ele fez, no mínimo, ele tem que ficar uns 40 anos em cana, mano. Sim. No mínimo, tá ligado? Eu não. Agora, lógico que tem outros crimes, pô. O cara furtar uma parada, ficar 5, 7 anos preso, igual fica nos Estados Unidos, também é uma parada, pô, que você acaba tirando uma boa parte da vida do cara, né? Mas aí a gente entra no ponto de uma discussão que não é uma discussão legal, mano. Se a punição, ela realmente ela vai inibir crimes ou não. Isso não é uma pergunta que eu acho que é interessante para um país que tá lutando contra a facção criminosa, mano, neste momento, tá ligado? Sim. Eu acho que a gente precisa estruturar a nossa polícia. Não só a polícia, mas a gente tem que investir em educação, em cultura e uma série de outras coisas para poder evitar que essas organizações cresçam, porque elas estão crescendo bastante, velho. Cara, eu queria fazer... tem pergunta, Eric? Antes da gente chegar a essas perguntas, é interessante você falar, porque esse assunto todo levou um ponto. Você se mostrou agora que você não é a favor do abolicionismo penal. Não, você é louco. Antes de você começar, tinha um comentário assim, tipo assim, esse cara é esquerdista, mas é bom. Você vê como é importante, cara. E, claro, meu público é pequeno. Você já teve podcast muito maior. Você já teve Inteligência Limitada. No Podpah. No Podpah e tal. Só que se fosse uma coisa importante para as pessoas, para falar agora, não olhar para as pessoas de um ponto de vista reducionista, sacou? Porque isso acontece com a comédia também. Você traz aqui umas paradas aqui que, pô, fez pensar. O cara podia te julgar só porque, esquerdista eu não vou ouvir, bababá. Aí você concordou com um monte de gente que se diz à direita, que é a questão de não ser a favor de um abolicionismo penal. Uhum. Então, assim, é importante ter essas discussões para trocar ideia com todo mundo, para olhar o ser humano como profundo, né? Não um cara como só um raso. Cara, e assim, ó, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, tá ligado, mano? Eu acredito que o Brasil, ele encarcera em massa mais pobres do que rico. Você faz uma comparação dessa com político e pobre, mano. Sim. Porra, não tem muito segredo em relação a isso. Mesmo que você seja pobre, sei lá, da classe trabalhadora, e você vá pra política, geralmente você não vai ser preso. Agora, se você tá na favela, você é pobre, as chances de você ser preso e encarcerado é muito maior se você não tiver acesso a advogado, a justiça e essas coisas. Sim. Mas, mano, o ponto que eu quero colocar é esse daqui. Quem compra pacote fechado é alienado, mano. É isso, brother. Você tá entendendo? Então, tipo assim, mano, beleza, eu defendo o abolicionismo penal por causa do capitalismo, que todo mundo, cadeia não resolve nada. Eu não quero que cadeia resolva as coisas pro cara que é um maníaco, que é um violador sexual, um jack de criança. Eu não quero que resolva nada. Eu quero que ele fique preso, mano, tá? É isso. O Joel tá tão punitivista nas coisas. Não, eu não tô. Porque eu não quero que o cara furte e fique preso. Porque essa ideia de pegar pacote e abraçar é do cara que quer que a realidade se encaixe na sua ideologia e não que você usar a ideologia para explicar a realidade. E não dá, brother. Não dá. E sabe o que é o pior? As pessoas falam no centrão e tudo, mas quando você tem uma política polarizada, você tem todo mundo interditando todo mundo, mano.
Sim. Às vezes o cara tem um projeto bom, mas porque os caras de esquerda você não vai abraçar o projeto. Às vezes o cara de direita tem um projeto bom, você não vai abraçar porque o cara é de direita. Então fica esse jogo aí, mano, e quando a gente tá falando de segurança pública, a gente não pode ficar parado. Segurança, mano, é uma sensação, tá? Agora, a segurança pública são os mecanismos que o Estado vai mover para garantir que você tenha uma sensação de segurança, que a gente não tá tendo.